Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Estamos mais uma vez aqui. Hoje a gente vai receber uma pessoa muitíssimo especial para falar de um assunto muito caro à nossa realidade, né? A gente tem um relacionamento muito íntimo, muito próximo, todos nós, né, com esse assunto, que é basicamente como é que a gente sai dessa lógica que não leva a gente para muitos lugares, né? Nessa lógica muitas vezes punitivista, nessa lógica muito violenta, e com muita falta de proposição de como que a gente sai dessa enrascada que a gente se meteu. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente faz isso. E a pessoa que a gente está recebendo aqui é uma pessoa que faz isso já há muito tempo e já fala sobre isso há muito tempo. Quando a gente teve a felicidade de convidar ele para um episódio no Prototipando, eu fiquei com muita vontade de ouvir essa pessoa para falar sobre isso. Como é que a gente propõe uma outra agenda para solucionar esses problemas tão enraizados, tão complexos, que não são só sociais, não são só políticos, não são só econômicos, mas também são muitos estruturantes da nossa realidade. Então, hoje a gente está recebendo aqui o Preto Zezé. O Preto Zezé ele é presidente global da CUFA, da Central Única das Favelas, escritor, produtor cultural, consultor. Ele também tem um laboratório de inovação social, um grande artista e ativista de como que a gente propõe uma agenda positiva a partir das favelas para que a gente transforme esse estigma de dificuldade em oportunidade. E o Preto Zezé, enfim, é uma pessoa incrível para falar sobre isso. Então, a gente começa aqui agora o nosso episódio com ele, com o Preto Zezé. Opa, Zezé. Opa, tudo certo? Tudo bem, e você? Tranquilidade, só ligar aqui o fone aqui. Zezé, cara, eu pensei da gente fazer um bate-papo mesmo, da gente ir trocando uma ideia, a gente conversando. Bastante coisa que eu acho super importante te ouvir. Tá. Uma coisa, Zezé, que eu tava pensando, a gente vai falar sobre essa subversão da violência que sempre teve presente, né? Mas agora parece que o bicho tá pegando. Sempre teve, né? Uhum. Mas uma coisa que eu fiquei muito tocado mesmo quando eu vi a tua entrevista com o Torturra, com o Bruno Torturra, foi que, assim, independente do plano, independente do projeto, do esquema de violência, é, a CUFA, as favelas, toda essa organização conseguiu dar uma resposta propositiva. Uhum. E eu queria te ouvir, como que funciona como que a gente consegue dar uma proposta propositiva para um cenário de tanta violência, cara? Pois é, cara, porque assim, eu acho que tem uma primeira premissa que nós somos uma organização de base de mais de 2 décadas, né, cara? Então, a nossa opção de ser uma instituição dirigida, formada, que elabora e que tem na sua composição central homens e mulheres pretos de favela, isso deu um plus a mais, deu uma posição privilegiada, deu um posicionamento estratégico para a CUFA, porque a gente não foi para a favela fazer ação emergencial, a gente já está lá há mais de 2 décadas, entendeu? Isso é a primeira coisa. A segunda é que, do ponto de vista das questões de violência, a violência do território ela é permanente, e é a violência que não se pode falar nada, né? Você não tem mecanismos de regras de violência que ocorrem em territórios que
você não intervém. Então, e é uma violência invisível, silenciosa, mas que está presente lá. E o outro elemento que eu penso é que também nós estamos com a capilaridade, com um conjunto de ações há muitos anos nesse território, que nos credibilizam a estar nesse território realizando nossas ações sem promiscuidade, sem associação ilícita nenhuma e construindo agendas positivas nesse território. A prova é que a gente atua em todas as áreas do Brasil, não tem problema nenhum com facção nenhuma, com crime nenhum, e não tem promiscuidade também. A gente é muito respeitado, né? E aí eu também acho que tem outro elemento que é reconhecer a dinâmica desses territórios, né? O conhecimento da dinâmica desses territórios é muito importante você fazer intervenções para que não acabe em erros, né? Que podem, inclusive, erros que podem custar até vidas. Acho que você tem essa dinâmica, conhecimento da dinâmica do território, isso tornou tudo mais fácil. E o fato da gente ser uma instituição em rede nacional. Então, acaba que também se tornando uma interface muito forte, muito poderosa entre quem queria fortalecer as ações na época da pandemia e as pessoas que precisavam de ajuda urgentemente e não tinham a quem recorrer. Então, acho que esse é digamos, os elementos, né, que deram o tom da nossa atuação na pandemia diante de uma realidade que a gente não tinha retrovisor para ver o que estava acontecendo e a incerteza para frente era a única coisa certa, era a incerteza. Então, e aí acabou a gente agora tá assim, a dimensão da culpa, se era grande, você imagina o tamanho que está agora, né? Então, em plena pandemia, nós ganhamos reconhecimento, um prêmio da Unesco, abrimos CUFA em outros países, conectamos, só para ter ideia, em Fortaleza tinha, é uma rede que estava ali com 50, 60 favelas. Hoje eu estou com 270, cara, e é chegando mais gente. Então virou um negócio monstruoso, porque e aumenta a responsabilidade, porque você tem que politicamente continuar organizando essa base, você tem que continuar agindo, para nós não tem o que é no pós-pandemia, não existe essa posição confortável para ficar esperando quando a pandemia passar, nós temos que agir agora, então estamos criando empresa, preparando programa, vamos lançar agora, nesse mês ainda, o programa Mãe da Favela 1, conectando aí 2,5 milhões de mães, vamos dar um chip de gráfico durante 6 meses para essas mães, para elas terem dados para acessar, para os filhos estudarem e para elas acessarem noções de negócio, ver como é que melhora o negócio que se perderam, que quebraram, né? Como é que melhora a comunicação daquele salão, do cara que vende açaí, do cara que está dando aula. Então, assim, ver como é que melhora a capacidade de desenvolver outras alternativas de geração de renda. Então, nós estamos no miolo, montando avião no céu e ele não pode cair, temos que aterrissar todos bem. E surfando no olho do furacão. Você que é doido. Demais, Zezé, demais. Uma coisa que eu acho interessante, Zezé, é que é muito... Eu vejo em alguns cenários uma romantização muito grande sobre a criatividade, né? Porque muita gente atribui a criatividade a sempre ter necessidade, né? Sempre está faltando alguma coisa, tem uma necessidade, e isso é uma cilada gigante, né? Porque aí a gente pode falar, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ter necessidade. Você tem noção, Zezé? Isso foi discurso e pauta de algumas aulas de faculdade minha mesmo. E assim, uma justificativa teórica, né? Querendo ou não, tá aqui o porquê que é tão importante ter escassez. Como é que a gente olha para isso, Zezé, e também a gente não tenta responder isso com mais violência? Né? Porque eu acho que aí tem uma chave interessante. Tem uma coisa que é interessante quando a gente fala, os líderes da CUFA são todas pessoas que vieram de situações extremamente desfavoráveis, né? Celso, que é o fundador, morou na rua, morou em abrigo público, só depois foi ter o plus de morar numa favela, morou debaixo do viaduto, inclusive no viaduto, que hoje é a sede da CUFA lá no Rio.
Zezé passou maior privações e tudo, foi trabalhar desde criança cedo na rua, e aí o cara fala, mas agora ele é presidente da CUFA, o escritório é lá em Nova York. Então ele venceu. Porra, se esse é o critério, então vamos trocar de lugar então, com quem está com a vida confortável. Porque o cara querer pegar o meu exemplo. Porra, imagina, se eu fiz tudo isso sobrevivendo, porque muitos amigos meus morreram, outros foram presos, né? Outros não tiveram o mesmo destino. Porra, mas aí usar isso como critério, então é o seguinte, quer dizer que todo mundo pode, né? Porque eu pude, né? Tava na rua, fudido e pá. Mas não, cara. Imaginemos o contrário. Imaginemos que feito tudo isso diante desse quadro, que gerou o Zezé, os Celso da vida. Você imagina se é um país justo e igualitário, com oportunidades iguais. Eu era presidente do país, governador do estado, dirigente de uma empresa multinacional ou dono dela. Então não pode ser esse o parâmetro, cara. De ter que perder amigo, de ter que perder infância, de não poder ter convívio familiar, de ter que assumir responsabilidade de adulto ainda enquanto criança. Que é isso, que loucura, que lógica é essa? Que venceu é essa? Uma coisa é os méritos, as vitórias individuais que nós temos, isso ninguém nega, mas isso não é regra. E o Zezé chegar, teve que ficar a 30, cara. Imagina a loucura. Vamos pensar o contrário. Se a gente dividisse o acumulado e não apostasse na escassez, talvez a gente poderia se reconhecer hoje como nação. Agora, um país que vem da escravidão, a maioria da população deserdada, despejada, né, sem direito nem nada, vive em territórios onde as políticas públicas ainda existem e o que existe é precário, onde o Estado já está mais enxuto do que nunca, né? Vou falar de Estado mínimo enxuto, é lá na favela nós entende. Uhum. Porra, e aí, se você, com tudo isso, você faz isso, você imagina se é um país, cara. Se é um país, né? Porque não pode nem se dizer um país, uma sociedade que exclui a maioria da população por questão de origem de cor de pele, origem racial, étnica e de classe. Que loucura, né? Imagina se nós tivéssemos a possibilidade de ser um país com oportunidades igualitárias. Aí você ia ver que era uma potência de país. Não isso que a gente tem hoje, né? Que é um amontoado de mágoas, rejeições, racismo e desigualdade para todos os lados. Zezé. Cara, assim, é importante dizer, né, Zezé, porque não é só uma violência física, né? O que a gente está vendo hoje, inclusive, né, partindo do nosso governo federal, não é só física, né? É uma violência simbólica, a nível de palavra, a nível de comunicação, né? E mesmo diante disso, porque, assim, começou a pandemia, o nosso governo escolheu criar uma condição no qual, enfim, a gente ia entrar em caos total, né? E, na verdade, quem continuou em caos foi só o governo, porque a favela ela conseguiu se organizar de uma forma muito grande para não deixar o prato cair, né? Como que essa auto-organização ela consegue sustentar isso, Zezé? Cara, primeiro aconteceu uma coisa muito bacana, que foi setores de empresariado terem sensibilidade de perceber isso e cair para dentro do jogo. Porque se você teve setores, e mesmo com grandes lucros, ignorarem até demitir os trabalhadores, e teve também setores do empresariado que conseguiram dar resposta rápida, eficiente e foram muito importantes nesse processo. Sem eles, a gente não teria conseguido fazer essa logística rodar, né? E a gente também teve que fazer uma reconversão da matriz produtiva, nosso caso de atuação, né, cara? Se refazer, aprender protocolo de saúde, informação, afastar colaboradores. Pô, foi uma luta maluca, né, cara? E fazer tudo isso em tempo recorde. A gente teve que avançar 10 anos em 6 meses. Você imagina o tamanho do negócio que a gente teve que fazer. E aí, manter isso agora é o grande desafio, no sentido de que inaugura-se agora, devido ao tamanho que a gente ficou, uma nova visibilidade, novas parcerias, novas relações construídas,
novos parceiros que passam a nos ver, não mais como aquela ONG da favela que fazia trabalho social, mas como parceiros de empreendimento, de pensar negócios para desenvolver nessa favela, de colocar a favela como sócio dos business, não só como uma pessoa que gera riqueza e passa para comprar produto, entendeu? Boa. Então, assim, foi um negócio desafiador. E acho que vai ser mais desafiador agora como manter, porque a gente vai ter que pensar como que dá a escala a isso tudo, ampliando e dando continuidade e sustentando isso durante um tempo, né? Eu penso que o que foi construído de sinergia, de conexões, não vai se desconectar agora. Eu acho que a gente vai conseguir manter parte desse movimento que se juntou agora andando. Isso, para mim, é o que é de positivo. E aí, as novas parcerias, as empresas que a gente conheceu, os novos parceiros que estão querendo pensar em outro negócio, tudo está rodando. Isso vai ser um plus a mais e é muito importante. Interessante, interessante. Uma coisa que eu vejo bastante no teu discurso, Zezé, é o extremo cuidado e muita inteligência a essa cultura do cancelamento, não vendo só como uma parte agredindo o outro, né, e a gente cancelando essa outra parte, mas a gente conseguindo ter um ambiente que a gente consiga discordar e ao mesmo tempo conversar, né, que é uma coisa que a gente está perdendo. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Onde você acha que vai dar a cultura do cancelamento e como que a gente previne ela para que a gente não caia mais uma vez numa chave de agressão e de, assim, só tem uma verdade, só pode existir uma resposta única, né? Eu acho que tem várias dimensões dessa crise aí. A primeira é a dimensão da crise do que se propôs como projeto de sociedade. Acho que tem essa crise também. Porque se tem uma crise do que está aí, ou digamos, do capitalismo e as suas facetas, existe também uma crise de quem quer colocar algo no lugar e não tem o quê, entendeu? Existe também essa crise. E nessa crise se manifesta em vários aspectos. Eu acho que esse aspecto do autoritarismo, que não é só do que está no poder, é também da relação na sociedade, se instala um clima de violência política na sociedade. Como linguagem, como metodologia, como modus operandi. E isso ganhou todo mundo, ganhou geral. Se você levar para o plano político maior, vamos pegar o lance da segurança pública, para mim é o retrato mais claro de que essa agenda está crescendo, venceu e vai se ampliar. Porque você tem, inclusive, setores progressistas com o mesmo discurso de lei e ordem de setores conservadores. Então, isso é uma coisa muito preocupante, cara, porque não se tem uma perspectiva de ninguém que possa construir uma agenda pública. E a agenda pública ela não está, no nosso entender, não está sujeita a um grupo, a um partido, a um político. A agenda pública é uma construção consensual. E a agenda pública, a gente precisa, cara, ter um acordo mínimo. Porque, por exemplo, você vai para uma favela. Na favela, esse clima não existe, cara. Cancelamento na favela é um jovem negro morto a cada 23 minutos. Não ter vaga no hospital agora quando tiver com Covid. Não ter emprego. O negócio fechando. Falta de dinheiro. São filhos sem escola, com as mães da favela em casa sem poder sair. Você está cancelado. Então não é um tempo para esse debate muito estéril, que é muito de internet. Na vida real, na nossa cotidiano, por exemplo, nem existe. Nós temos consensos muito bem resolvidos entre nós, na CUFA. A CUFA tem de macumbeiro, ateu, evangélico, pastor, pai de santo. Isso nunca foi um debate na CUFA. O debate central é a UPA, cara. O debate central é o emprego, o debate central é o dinheiro, como é que chega. O debate central é como é que a gente equilibra a ocupação de espaço de poder para homens e mulheres e com gente preta da favela. Isso é o debate central para nós. Isso já vai no pacote. Isso não vira nem discurso para nós. Veja bem, algumas pessoas até questionam, a CUFA devia ser mais radical no discurso, devia ser mais preto. Eu falei, ok, me mostra então qual é a instituição que você conhece, formada por gente que veio de favela, composta a sua direção por gente de favela, definindo que as suas lideranças serão 50% de homens e mulheres, se não for vai ter intervenção, isso não é nem debate, e que contenha 10% de cota para brancos. Aí depois você me fala sobre quem é mais preto. Então, porque entrou numa lógica também que eu acho que é o grande, principalmente no campo progressista,
se o esquerdismo era a doença infantil do comunismo, o monopólio do bem é o câncer do campo progressista. Ou seja, não basta você fazer uma coisa boa. Alguém fez melhor que você e vai lá afirmar que você não fez uma coisa legal. Só que é o seguinte, fica claro também que nem sempre quem está falando em nome do bem que é o bem, hein? Tem muita gente no final fazendo mal com o nome do bem na frente. Então, entrou nessa vibe que eu acho que eu particularmente não me impacta, assim, não me comove, não me impacta, não me atinge, porque eu frequento e defendo e pratico outro tipo de entendimento sobre debate, sobre respeito à diversidade, sobre conduta na diversidade, sobre conviver. Porque a palavra tolerância é tipo assim, porra, prototipando, tenho um nojo desses caras, mas tolero. Puta que pariu, é ruim pra cacete isso, cara. Quero aprender a conviver com isso, cara. Para mim conviver, eu tenho que aceitar o outro. Eu parto do princípio que eu tenho que ser aceito o tempo todo, mas eu aceito o outro. A outra ideia. Eu vejo as pessoas falar, eu vou sair da internet porque... Não, vou bloquear fulano, vou bloquear Beltrano. Aí amanhã fulano mudou de ideia. Você bloqueou a pessoa como se fosse uma coisa eterna. Você é tão autoritário quanto, cara. Então, assim, a gente está embriagado nessa lógica, está perdendo um tempo fodido, muita gente, e às vezes distrai da luta central. Isso para mim, eu acho um elemento preocupante, mas agora também é reflexo muito de quem não tem trabalho de base, quem não tem vida orgânica na base. Pode olhar que são pessoas que estão na internet, ganharam views. É uma mobilização muito de algoritmo também, né? É. E o algoritmo é o seguinte, na internet ou você está ganhando dinheiro com ela, ou ela está ganhando dinheiro com você. Então não tem almoço de graça. E a galera não está percebendo isso. Tem gente que está percebendo e está usando bem, outros não. Eu nem entro dessas baladas, quando eu entro esses estresses aí, que vem essas tretas, eu nem me mobilizo para nada, porque é infrutífero, qualquer tipo de debate, a gente vê sectarismo monstro, um ranking de sectarismo, quem é mais sectário do que o outro, e é esse monopólio do bem, né, cara? Corrida insana pelo monopólio do bem. É uma loucura. É uma loucura. E a gente cai no jogo, né, Zezé? Muito. Você vê, eu estou vendo agora nas redes sociais, ao invés de falar da primeira mulher negra deputada que criou o Dia do Professor, que é hoje, ao invés de falar dos negócios que os pretos estão criando, do Djonga que ganhou o prêmio internacional, de falar das coisas boas que a gente está fazendo, não. Nego passa o dia falando de Sérgio Camargo, de Bolsonaro, de ministro da... Porra, compadre, fala bem dos caras brigadistas que tá lá no Pantanal salvando os animais, pô, salvando a floresta. Fala desses caras aí. Vai procurar saber quem é a família deles, como é que a gente ajuda a família deles. Procura quem é os caras, os biólogos, os caras que estão caindo lá no meio da mata, no meio do fogo, resgatando os bichos, cuidando das patinhas dos bichos queimados. Tem que estar cuidando do nosso ecossistema. Foca nessa parada. Se você fica nessa vibe, cara, ela é movediça, as pessoas não estão se ligando. E ela está te consumindo psicológica, física e ideologicamente, que é o grande centro do projeto, é te enfraquecer ideologicamente. Se tu está embriagado, imerso nessa vibe só de reagir, tu não pensa, tu não elabora e tu não coloca nada em prática alternativo. Não consegue ir para um lugar mais propositivo, que inclusive é o lugar da potência, né, Zezé? É lógico, radicalizar a nação, necessário e urgente. E o discurso é fácil. Rede social aguenta tudo. Vida real, como diz o Belchior, a vida é diferente, quer dizer, a vida é muito pior. E é desse lugar que a gente puxa o Brasil do futuro, Zezé? Sendo o Brasil o país que consegue dar uma resposta para o futuro? É lógico, é daí que vem. Olha só, 90% dos empregos gerados no Brasil vem de CNPJ, pequeno. Médios e pequenos. Olha lá, 9 milhões de microempreendedores individuais criados. O governo da Dilma, inclusive, criaram 8 milhões. Eu já vejo a galera de esquerda xingando empreendedorismo. É xingar o nome, o conceito, ok, mas há uma dificuldade clara, há um incômodo nítido de falar sobre dinheiro. Uma sociedade capitalista, desigual e injusta que nem a nossa, que não é pobre, ela é desigual. Tem riqueza na mão de poucos e miséria na mão de milhares. Se você não fala sobre divisão de riqueza, nós vamos falar de quê, meu parceiro? Prioridade hoje é o que hoje? Povão, mais de, sei lá, 150 milhões de pessoas, comida na mesa, dinheiro no bolso, e um pouco de saúde para segurar a onda no coronga. Isso é prioridade, isso é agenda pública comum que unifica. O cara que votou no Bolsonaro acreditando que ele ia dar um jeito na violência, até o cara que votou no Haddad porque o Lula pediu, cara. Isso é que une o Brasil.
Você precisa de alguém agora para parar, para vir pelo caminho do meio aí, juntar as melhores inteligências e saberes e propor uma repactuação para o Brasil. Zerou tudo, está tudo avacalhado. Todo dia a gente vê uma instituição avacalhada, todo dia a gente vê a imprensa desacreditada, todo dia a gente vê a ruptura de voz com o mundo político aumentando com a população. Isso não é sadio, não, porque os problemas da democracia só tem saída na própria, com mais democracia, não com menos. Quando você não dá alternativa a isso, quando você não tem um enredo para oferecer algo a não ser a reação ou o xingacionismo, a tendência é as pessoas cada dia mais ver que é uma bagunça geral e trocar direitos e democracia ou uma plataforma social por um discurso e uma agenda de lei e ordem. É o que nós estamos vendo no Brasil. Chega na quebrada, fala, você quer botar o quê aqui? Uma praça, um posto de saúde? A delegacia. Um GPM da Guarda Municipal. Não, constrói ali mais presídio aí. Bota mais gente presa. Porra, tá maluco, cara. Estamos caminhando pro buraco. E estamos pagando caro. Você tem ideia, dia do professor, né? Uma criança, para ficar na escola 1 ano, o governo federal paga, aliás, para ficar na escola, o governo federal paga por ano do Fundeb em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400. Um moleque para ficar preso, ou um adulto no presídio, é 4 pontos, cara. Que matemática louca é essa, bicho? Alguém tem que dizer pro cidadão, mesmo aquele mais conservador, mais de direita, que ele nem sabe o que é isso mesmo. Cara, essa conta não vai fechar. Você está financiando a sua tragédia no futuro. Alguém tem que dizer, alguém tem que falar isso sério. Tem que chamar os governadores do Nordeste, que são mais progressistas, e dizer: a agenda de vocês é igual a dos conservadores na segurança pública. Não é à toa que cresce o feminicídio, cresce encarceramento, principalmente 2 subgrupos preocupantes, que é tráfico, que é 72%, gente muito jovem, e já chegando a 47% de mulheres, cara. É muito louco, bicho. Então, quando nós estamos indo para o abismo. É o Mad Max. Então, tem que mudar isso aí. Do contrário, se não tiver uma agenda pública séria e reforçar que o Estado, o recurso público pertence à sociedade, que as políticas públicas não estão amarradas a um candidato, a um político ou um partido, mas são direitos do povo. Se a gente não trouxer de volta isso, lamento, mas a onda gigante vem aí. Eu acho que a gente se perde, Zezé, quando a gente espera que uma pessoa faça isso, né? Quando a gente espera que um Salvador venha fazer isso, né? E a gente fica rezando para esse Salvador chegar, né? E não dia, vem. Né, mano? E se vier, eu acho que vai ser pior, hein, Zezé? Não vai vir, cara. Não tem como vir mais. Porque não há consenso. Não é os nomes que estão pedindo mais. É a promessa que caiu. Prometeram. Olha como é doido. É no mundo todo. Essa onda gigante, porque é no mundo todo. Você está vendo a crise no coração da sociedade americana. Coração do capitalismo mundial. A crise parte de lá. Por isso que repercute no mundo todo. Você está vendo a crise de perspectiva, cara. Porque é o seguinte, cara, ainda estava participando de um jogo desse, meio duro, meio desigual. Eu estava assim, pô, vai chegar final do mês, eu vou ter meu salário, vou ter um dinheirinho, vou vender ali minha cerveja na rua, vou fazer ali 50% em cima da cerveja, vou fazer um dinheiro. Quando tu tira isso, fica o quê, cara? Tirou, cara. É tipo tirar um pino de uma granada ou tirar um balão de oxigênio. Vai sobrar o quê? Nada. E aí, realmente, quando eu vejo hoje, todo mundo querendo pendurar a culpa no pescoço de alguém e ninguém quer se ver como parte do processo, essa coisa de culpa é tão triste, é muito, a história do cancelamento é muito privada, culpa, né? Porque a culpa, ela é imobilizante, mano. Eu gosto mais da responsabilidade, que aí cada um pode ser protagonista de mudar, entendeu? É corrigir seu erro, sua caminhada e ajustar. Outra, tem essa de que alguém tem a receita de alguma coisa, hein? Tá, é outra. A gente tem que devolver para o povo a capacidade dele se engajar e ser protagonista do seu próprio processo, da sua própria história, cara. Não pode ser coadjuvante sempre dedicar alguém. Quando nós estamos procurando um nome que unifique, não sei, devia estar procurando qual é a plataforma e depois discutir quem vai servir, quem vai trabalhar para executar isso para nós. É o contrário. Não é ficar a reboque de escolher político para salvar. Pô, pelo amor de Deus. Chega disso. Não vai dar em lugar nenhum, né, Zezé? Não vai mesmo. Zezé, a gente faz muitos anos, a gente fala que o Brasil é o país do futuro, né? Nunca chega, né? E parece que o futuro nunca chega. Vai chegando aí o cara aqui, né? Mais pra frente. Não é? Fala sério. E assim, eu sou novo, sou
menino perto dessa história. E desde criança eu ouço isso, e aí chegou agora também, vai ser mais para frente. Onde que é o ponto de virada, Zezé? Onde é que, qual que é a entrada certa da estrada para a gente realmente conseguir entrar nesse grau de potência? Acho que tem uma coisa que é muito difícil no mundo do monopólio do bem. Reconhecer que outros podem fazer coisas bacanas também. É o primeiro processo. Outra, exercitar a colaboração. Exercita um pouco. Eu estava falando com uma amiga minha hoje, mulher inteligente, mulher fantástica, engajada. Laura é o nome dela, vou falar, pronto, lá do Rio. Mulher negona poderosa, ela tem um canal, está pouco divulgado. Eu entrei numa rede e falei, pô, ao invés de eu ficar falando aí dos racistas, fala dessa mulher aqui, ó. Fala bem dela, divulga ela, dá voz, audiência, repercute, dá like nela, views, potencializa ela. Difícil, cara, não custa nada, mas só você inverter e virar. Ó. Virou, já era. E a partir dela você vai conectar milhares de outras mulheres que estão arrebentando na luta e com certeza o futuro da luta, do reencontro da chave, não vai ter saída sem as mulheres na frente. Não vai ter. Perfeito. Tem as mulheres pretas na frente, parceiro. Inclusive porque estão dando um show aí, arrebentando, tanto do ponto de vista do protagonismo como da elaboração intelectual. Você vê aí a quantidade de mulheres que estão pensando longe, pensando bem, e pensando de uma maneira, visão assim, ó, 360 graus. É show, parceiro. É show demais. Como não está à frente dos processos? E o outro que eu penso é que, nesse momento político, nós temos que ousar pensar outras formas de, palavra da moda, governança política sobre a agenda pública. Está muito preso a discutir a agenda pública sempre que vem a eleição, ou seja, somente de 2 em 2 anos. E a organização de base lá no território. Os crentes estão crescendo porque, nesse momento, em alguma praça da cidade, tem um cara que todo mundo acha que ele é maluco, que está com uma caixa de som, distribuindo um papelzinho e dizendo para todo mundo: você é tudo para Jesus e Deus tem um plano na sua vida. E ele juntou um aqui, um aqui. É o seguinte: tem milhões desses caras nas ruas do Brasil, tudo fazendo a mesma coisa. Nas cadeias, nos hospitais, nas favelas, no junto a moradores de rua, e por aí vai. Então, segue esse fluxo aí, ó, ao invés de ficar só xingando. Menos xingacionismo e mais ouvido e olho aberto. Menos dedos apontados e monopólio de bem, mais mão dada para colaborar. Talvez seja uma saída. Tá? Precisando executar coisas básicas da convivência social, da coletividade, pô. Muita sofisticação e pouca simplicidade para fazer as coisas acontecerem. Eu tenho a sensação, Zé, que a saída é a gente fazer as coisas dentro com quem está perto, com a nossa família, com um amigo, com um cara do bairro, e começar a aquecer isso, cada um de um lugar, né? Tem que ser, conectar. Tá acontecendo muita coisa, cara. Eu tô assim, eu tô triste e preocupado. Nós estamos 150 mil pessoas morreram, né, cara? Meu abraço, minha solidariedade. Todas as mães, pais, avós, pessoas que perderam entes queridos. Por outro lado, eu estou vendo renovar, num período de tempo tão curto, o número de lideranças, de homens e mulheres que estão, na prática, construindo outro Brasil, outra perspectiva. Está na hora de dedicar esforços para encontrar essas pessoas, para conectar essas pessoas em outras agendas. E elas são tão importantes e gigantes que elas não cabem na planilha de Excel da urna. Ela não adere à síndrome da eleição, à síndrome da urna. Elas estão para além, elas estão para a vida, até porque a vida é permanente. Os candidatos às eleições são passageiras. Tem que começar a construir essa perspectiva, cara. Por que a gente não ousa? Todo mundo fala assim, ó, a humanidade assim vai acabar. Por que a gente não fala? Não vai acabar, nós vamos mudar. Vai mudar o sistema que está construindo isso tudo. Nós vamos mudar esse sistema, não. A humanidade vai se acabar. Que conversa fiada, inverte, cara. Muda o discurso, muda a perspectiva, entendeu? Senão a gente vai ficar aí. Esse lambe-ferido aí eterno, nessa coisa xingando pra caramba e agir que é bom nada. No final, Zezé, é isso que é inovação, né? Porque, puta, cara, assim, que todo mundo fica, não, a gente precisa inovar. Inovar é uma coisa que, assim, cara, ou você faz o que você tá com a intenção de para tua comunidade, para os teus próximos, ou você fica num discurso, né? Ou você, enfim, e isso não se Olha, movimenta. veja só como é louco.
foi preciso uma lei do TSE para dizer que tinha que botar dinheiro nas candidaturas pretas. Por que os partidos de esquerda não já tinham feito isso antes, cara? Então, essa mudança que eu estou te falando. Não adianta vir com o discurso para me comover do negro, da mulher, do favelado. Quero saber na planilha, a divisão de poder. Aí não é o dinheiro pelo dinheiro, certo? É divisão de poder para você fazer mudança. Então, assim, na adianta, não tem muita gente tão boba assim, não, de ficar ouvindo conversa, se emocionando. O jogo é real, o jogo é bruto, é jogo de gente grande. Eu vejo as pessoas falando que a gente vai aqui, esse dia a gente reuniu com alguns gestores, aí vai nego na rede. Contradição, não devia ser isso. O incômodo, na verdade, deles não é que a gente sentou com esses gestores. O incômodo é que eles queriam ter definido com quem a gente sentava ou deixava de sentar. Na medida que eles dizem que a gente está sendo enganado, que a gente é iludido, eles também estão menosprezando a gente, estão diminuindo a gente. Como se também não tivesse visão estratégica, tivesse capacidade de dialogar, nem defender nossa agenda com maturidade e com altivez. Que é isso, chapa. Nós estamos noutra vibe, é outro planeta. A favela chegou e é para ficar. E vai longe, hein? Pô. Quantos países vocês estão dialogando na CUFA Global? Agora tem 18. Porque 18 nós abrimos países. em plena pandemia. Eram 17. A gente abriu em plena pandemia na Irlanda, cara. Minha amiga Silva Flatwood, que fez uma ação lá muito louca. Olha como foi, ó. Conta aí, Zezé. Na Irlanda, os idosos ficaram sem assistência de cuidados, porque tem muito idoso morando só. E como teve lockdown, os idosos, como era público vulnerável, foram duplamente lockdados. Sim. E aí ela organizou, cara, uma brigada de pessoas para ir fazer serviço doméstico na casa dos idosos, cara. Aí limpar o jardim, juntar o lixo, comprar remédio. Muito parecido com o que a gente fez aqui com os idosos que ficavam em casa, a gente ia comprar remédio, arrumava o dinheiro, a cesta básica. Fizeram lá na Irlanda isso. E aí se espalhou por um bocado de lugar. Muito doido isso. Ou seja, só agir, pô. Ligou, e a ação é essa. Vai, pá. Fez, cara. Parece que não. Mas aí não é só um processo num mundo tão injusto, desigual, egoísta. Você deixar um pouco do seu tempo para ir somar com o outro. São valores. Você juntar uma coletividade, capacidade de construir network, de mobilização. E uma causa de cuidar dos idosos, de cuidar das pessoas, o sentimento de compaixão, de cuidar. São coisas tão simples, mas tão ricas, não cabe nem na planilha de Excel para você calcular valor econômico, tá ligado? E não tem nem preço. Por quê? Porque todo mundo pode fazer, não compra em lugar nenhum, nem vende. É só você ter atitude, cara. Essas coisas, para mim, resgatam algo que vão na contramão do que nós estamos vivendo agora, que é o individualismo, que é o monopólio do bem, essa autoboquetização infinita, sem gosto nenhum. É frustrante, né, cara? E a gente chama de masturbação de MC. É muito doido, porque você fica vendo as pessoas. É uma necessidade. As pessoas falam como se elas representassem milhões, e na verdade, talvez não representem nem a própria família, entendeu, cara? É muito doido. Quando na verdade o mundo agora, as pessoas. Não existe Fortaleza, existe o cara que está lá na rua, da minha Zara das Quadras, preocupado se a luz está legal, se o calçamento está bem, se está tudo certo ali, se as crianças estão brincando bem na pracinha. Existe a vida do cara. Como é que eu conecto essa microvida às outras microvidas do mundo? Pensa, na verdade, o conceito de aldeia, né, cara? Ali as pessoas ali com seus rituais, com sua coletividade. E por incrível que pareça, quem está falando sobre essas coisas, infelizmente, sobre tradição, sobre propriedade, sobre família, sobre valores, infelizmente não é o campo progressista. Olha que louco isso. E o campo autoritário está com dois enredos loucos. Um é esse, junto com lei e ordem, e o outro é de resetar tudo. Então eles estão com dois, ou destrói tudo, ou aplica lei e ordem na bagunça. Eles estão com dois discursos muito a favor dele. Vai ter que suar para reconectar as coisas, hein? É um desafio enorme. Mas, ao mesmo tempo, uma das formas de nos desmobilizarmos é aqui no imaginário, na ousadia, na teimosia, aqui do pensar fora desse lugar, de libertar do cativeiro mental, digamos assim. Eles dizem assim, eles são poucos, estão lascados, estão fodidos. Depende, nós somos poucos em milhares de lugares, então nós somos milhões, pô. Percebe a lógica? É só tudo um jogo de ilusionismo. Precisa a gente começar a romper um pouco disso também. Senão nós vamos atolar aí numa falta de desesperança,
num pessimismo e num derrotismo adoecedor. E aí fica autorrealizável, né, Zezé? É difícil. O cara procura as pautas mais impraticáveis para seguir. Não tem como dar certo. Não tem, pô. Não tem como dar certo. Eu fiquei Que nós curioso. somos que nós somos o inimigo do impossível, bom, mas procurar o impraticável é foda. Eu fiquei curioso que você falou sobre teimosia. Em que chave você acha que a gente tem que ficar teimoso, Zezé? Teimoso em levar a agenda positiva. Veja, o enredo hoje está todo em torno da negatividade. Aí você chega para um cara, nesse momento, que está desempregado, ou o negócio dele quebrou, cheio de frustrações à vista, vivendo vários dilemas, sem expectativa de porra nenhuma. E a agenda que chega para ele é só denúncia, protesto, desgraça, morte, tragédia, fascismo, é violência, fascismo. Porra, aí chega alguém e fala para ele: você é tudo para Jesus e Deus tem um plano na sua vida. Porra, até eu vou, cara. Até eu vou, cara. Claro, é claro. Então, essa teimosia que tem que ser louca. Meu irmão, o carro está acabado. Mas você é tudo para Jesus, cara. Os crentes estão dando várias pistas para a gente reconectar os fios, cara. A esperança para nós não é uma palavra, não é um bordão de marketing político. Para nós, é a única opção política possível, parceira. Esperança é opção política, não é jargão e marketing. Isso que nós temos que colocar e respirar todo dia o nosso mantra. A esperança é minha opção política. Sai de casa e vai para a luta. Junta os cacos e desce parendo e vai com tudo. Não tem jeito. Agora, o povo brasileiro vai ter por que perder, mano? O povo não tem nada, o povo não tem propriedade, o povo não tem dinheiro guardado em banco, dinheiro que ganha gasta, muita conta para pagar, os boletos não fazem isolamento social, as contas não ficam em quarentena. Você não tem direito nem. Se você ainda quiser ter medo, porra, mas medo de perder o quê, parceiro? Não tem mais nada, cara. Não tem o direito de ter medo. Por isso que a esperança é a opção política. Estava dizendo, me veio uma fala do Ailton Krenak no começo da quarentena, lá da pandemia e tal. Ele falou, né? Perguntaram para ele, falou assim, Ailton Krenak, assim, sob o teu olhar, como é que a gente vai sair dessa? Qual é a solução? E aí ele falou, a gente vai ser surpreendido pelo óbvio, né? Cara, isso, Zezé, você não tem ideia. Eu tô repetindo isso todo dia em casa. A galera tá louca lá em casa, porque isso ressoa, né, Zezé? Isso ecoa. Muito. Muito, 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 muito. Muito. E quem já vivia sem, a pessoa fala assim, mas você estava na pior. A pessoa vai falar de golpe para nós, de crise, de tragédia. Rapaz, nós já vivia isso, cara. Não é novo, né, Zezé? Não é novo. Pós-doutorado em tragédia, pós-doc em desgraça, doutorado em sobrevivência das adversidades da sociedade racista e desigual do Brasil. Pelo amor de Deus. É falar o que para nós? De quê? De que tragédia? Qual? Tá maluco? Não existe isso. E Zezé, eu queria te ouvir um pouco do que a CUFA está olhando a partir de agora, assim, para os próximos meses, para o próximo período. Para onde a CUFA está olhando? Nós estamos olhando na reorganização da CUFA, ampliar essas bases. Nós estamos conectados hoje com mais de 5 mil favelas no Brasil. Estamos nos 26 estados, mais do Distrito Federal. Deve estar aí umas 4. Na última contagem, estava 442 cidades. Nossa, cara. E agora é começar a puxar o bonde, abrir negócios sociais, empresas que levam lucro para dentro da comunidade, que compartilham progresso, começar a fazer a coisa andar. Estamos nessa vibe, montar os negócios, aumentar a organização, aumentar a capacidade de gestão, agregar parceiros, desenvolver. Fortalecendo sempre a base, foca em fortalecer a liderança e vamos que vamos. Boa. Zezé, queria te agradecer demais, cara, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Sou super solícito, cara. Fiquei super feliz com o Léo. Quando você aceitou o convite, eu acho que a gente tem que ouvir muito, cara. Tá bom. Um abraço aí pra geral. Obrigado pelo convite. Estamos no corre aqui, tá vendo que eu tô na rua, vindo uma ação, vou pra outra. Direto. Pensei que nem ia dar tempo de fazer. Eu falo que eu tô fazendo, tem vários momentos que eu passo da rua, dentro do carro,
Vários lugares. É o jeito, né? Mas isso aí é dinâmica também da vida. Porque senão tu fica em casa trancado dentro de uma live. Aí também é outra loucura também, mano. Você entra em outra vibe que não vai te levar pra lugar nenhum, né, Não. Zezé? Você mora dentro de uma live, se deixar. Tem escritório, né, Zezé? É a rua, né, cara? Não é? É isso. Então, para quem quiser saber mais sobre o Preto Zezé, a gente vai deixar aqui no link, aqui na descrição, o contato do Preto Zezé pelas suas redes, o contato da CUFA, como você pode achar a CUFA, caso você queira entrar em contato com eles, falar com eles, conversar com eles sobre algum projeto, alguma iniciativa. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter, o espaço que a gente tem para a gente falar sobre inovação semanalmente, e sobre tudo que a gente pensa sobre inovação também. A gente vai deixar o link de inscrição aqui na descrição desse episódio. E eu espero te ver na nossa próxima gravação. É isso, um abraço.